Vasudevayam. Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Já. A gente começa com os passos da Bhakti do Guru Vidani Shamaraj. Pelo sacrifício você sobe. Pelo espírito de Sruti você terá que descer. Ou seja, é muito simples isso, né? Se você realmente quer se elevar, você tem que se sacrificar. Então, até, por exemplo, para quem quer alcançar Swarga, que são os planetas celestiais, isso não é nada. Ou seja, por quê? Porque você tem que descer dali de novo. Você tem que se sacrificar. Então eles fazem sacrifícios, yagnas, eles dão doações, eles seguem Dharma Shastra, Varnashma, tudo isso, mas ao final eles têm que descer de novo. E Krishna ele fala, Brahma Bhuvana Lokaha Purna Vartnotuna Maupiteya Tukonteya Purna Jamana Vidyate. Ou seja, ele diz que desde até o planeta mais elevado do Senhor Brahma, até o planeta, o Patala mais inferior, isso são locais de nascimentos e mortes, né? E chega uma hora que você precisa, mesmo que você esteja lá no planeta do Senhor Brahma, você tem que descer. Então não adianta muito isso, né? É uma elevação material, não adianta. E então na vida espiritual nós temos que nos sacrificar. Ou seja, se você quer se elevar, você tem que se sacrificar. O sacrifício é a base de tudo. Então, sem sacrifício, não tem desenvolvimento, não tem como, tudo na vida é assim. Então, por isso, na exploração e no prazer, claro, você também tem que se sacrificar para explorar, para ter prazer, mas, ainda assim, a gente vê que é um sacrifício muito mesquinho, né? Ou seja, um sacrifício imediato, uma coisa que realmente não é sacrifício, é mais um desejo de exploração. Então, na verdade, quando nós queremos desenvolver esse amor puro, essa alegria verdadeira, esse êxtase, se você quer isso, você tem que estar disposto a sacrificar. Então, por exemplo, a gente acorda cedo, a gente escuta Harikata, a gente fica focado no serviço. A gente realmente não tem tempo para perder. A gente vê que o nosso tempo é bem escasso. Você gostaria de ter mais tempo, que o dia tivesse 25 horas. Seria como uma coisa incrível. Se o dia tivesse 25 horas, 26 horas, uau. Mas é aquilo, não tem. E você tem que dormir, você tem que comer, você tem que fazer as coisas, você tem que realmente... Então você não tem tempo para nada. Por quê? Porque o seu tempo está dedicado a Krishna. Quando o seu tempo está dedicado a Krishna, você vê que o seu tempo é o maior inimigo, o seu Kala, Mahakala está ali. Agora, quando você não tem uma dedicação, quando você está aí, né, aí você acha tempo para tudo, você fica lá no celular, né, mas é capaz de gastar, sei lá, 1 hora, 2 horas. Qual é a média das pessoas que elas ficam no celular? Quem sabe isso? Né? 4, 5 horas. Diz que o Brasil parece que é um dos locais onde mais as pessoas usam. Campeão mundial, parece, somos campeões mundiais. É assim, é mais ou menos isso. Imagina, 4, 5 horas lá e elas não estão trabalhando com isso, porque quem trabalha, tudo bem. Você trabalha com celular, então, com computador, celular, na internet, então você precisa isso mesmo, né? Agora, quem não trabalha, quem fica lá vendo as pessoas escorregarem, caírem, é aquela coisa assim, sei lá. É um absurdo isso, né? Porque fica olhando lá quem postou não sei o que, umas coisas absurdas, né? Então, realmente, é a dedicação. Por exemplo, você fica lá se preocupando com a vida dos outros, a fofoca. Isso sempre existiu. Porque naquela época não tinha celular, era mais fácil. Mentira, porque tinha fofoca. Ou seja, você está ali, a fofoca sempre existiu. Para Jalpa Niyamagraha. Ou seja, é isso, você realmente... Isso realmente destrói a nossa Atyahara para essa chapra de Jalpa Niyamagraha. São o que o Kirupa Goswami diz o quê? Que destrói
o nosso serviço devocional, né? Você realmente ficar falando dos outros, se preocupando muito com os outros, se preocupa muito, 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 e você esquece de você mesmo. Esse é um grande problema. A gente precisa entender que realmente a gente está... A vida ela é curta, ou seja, a qualquer momento pode acabar essa oportunidade, porque você pensa que quando você vai morrer, mesmo que você viva tanto assim, o cara fala, você vai viver 90 anos, 100 anos, 120 anos, tá, mas e daí? Como você vai viver? Como você vai chegar até lá? Será que você vai chegar tão saudável assim, tão, né, inteirão? Então realmente a gente precisa entender que essa oportunidade, a oportunidade incrível que nós temos, né? É o corpo humano, oportunidade de se sacrificar, de realmente buscar o prazer divino. Aí você vai, quando você adquire um prazer divino, você não precisa de mais nada se você adquire a bem-aventurança divina, mais nada. Então é isso, se você chega a esse ponto de dedicação, então tudo se torna fácil, tudo se torna alegre, feliz, você já não tem mais que se preocupar com nada. Imagina, você não se preocupa com as guerras, você não se preocupa com nada, porque você tem uma coisa muito importante para se preocupar, que é a sua vida espiritual. Então a gente está querendo isso, a gente está querendo entrar nesse ponto, nessa consciência. Serviço divino puro. Isso que a gente quer. A gente não quer nada diferente disso, né? Então por isso ele fala sacrifício. Sem sacrifício, você não vai conseguir. Você precisa se sacrificar. Bom, quando Totaram Babaji, nunca ouvi falar, que era um Vaishnava puro, residente de Nova Dwipa, começou a dar instruções, todas as escolas locais dos Goswamis de casta começaram a perder negócios, né? Os Goswamis de casta, a gente sabe, eles eram uma casta, ou seja, uma ordem onde eles tinham assim, muito privilégios, né? Uma coisa assim. Sei lá, para a gente dimensionar, é como no Brasil hoje, sei lá, um juiz que ganha 40 mil reais por mês, sabe? Ou um deputado que ganha não sei quantos mil por mês e tem todos os privilégios, auxílio moradia, auxílio... coisas assim absurdas, né, que a gente sabe que existe. É mais ou menos o que você se aposenta com o salário que você está ganhando, não como os pobres mortais que tem que pagar a sua aposentadoria. Então é como um sistema de casta. A gente vive num sistema de casta. Significa o quê? Por que as pessoas ficam tão bravas com o sistema de casta? Por quê? Porque no sistema de casta, você nasceu, sei lá, como um pária, ou seja, sem qualificação dentro do Varnashram, então você vai limpar banheiro, você não vai ter... Claro, isso hoje em dia não existe mais, mas ainda tem muitos resquícios disso. E nessa época era bem mais forte, ou seja, bem mais forte. Então, onde as pessoas são como... avaliadas pelo seu nascimento. Você nasceu na família bramínica, você já vai ser iluminado, você vai ser um brahmano, um sacerdote. Mas é o contrário que Krishna diz. Krishna diz o quê? Que é guna karma, ou seja, é a sua qualidade e a sua ação que faz você um brahmana, um sannyasi, ou enfim, ou você um shudra, etc. Né? Então, realmente, eles começaram a perder os negócios, claro, porque a influência deles diminuíram, né? Então, muitos alunos deixaram eles se abrigarem em Totaram Babaji. Ele havia entrado com processos judiciais contra esses Sahajyas Sampradayas, acusando de se envolverem em atividades pecaminosas, né? Então, os Sahajyas eram aquelas pessoas assim que... o Sahajya significa uma coisa muito... Bom, é um imitacionismo, é uma coisa muito fácil. Quando você não quer pagar o preço, você é Sahajya. Certo, dimensionando muito, ampliando muito o termo. Mas também, naquela época acontecia, né, sei lá, você quer experimentar golpe bhava, né, sentimento amoroso, assim, você se veste de golpe. Você veste de golpe, porque é muito mais fácil isso.
Entende? Então, e aí você também, você pode ser Krishna, se veste de Krishna, tem as golpes. Então, eles realmente deturpavam muito, né? Criaram uma anomalia dentro da prática espiritual, em nome de uma, sei lá, assim, querendo encurtar o caminho, né? Não é assim. Você vai despertar o seu corpo espiritual, isso vai acontecer em algum momento pela sua prática, pela sua absorção, aí você vai despertar o seu corpo espiritual. Não é uma coisa fia, eu me visto de golpe, agora é porque para me ajudar a ser golpe no mundo espiritual. Não tem nada a ver isso. Né? E tá. Então naquela época muitos foram até Srila Bhaktivinoda Thakur implorando para que Totaram Babaji retirasse os seus processos judiciais contra eles, né? Tanto nós quanto eles somos Vaishnavas, sendo assim, qual é o benefício de lutarmos entre nós? E lá na Índia é assim, se der, em termos de religião, assim, de manifestações religiosas, dá processo mesmo, dá processo, a coisa é séria, é séria. Então se você, por exemplo, a gente viu na época de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Então Audulomi Maharaj, Ananta Vasudeva, eles, sei lá, de certa maneira, eles queriam vestir, só porque eles queriam vestir branco, né, e Prabhupada Bhaktisiddhanta vestia vermelho, teve um problema, teve uma briga, acabaram no juiz, assim, o juiz para decidir isso, né, vocês não podem vestir, deixem eles vestir branco, uma coisa assim, foi uma coisa assim meio, e eram grandes devotos, mas acabaram na justiça, imagina. Então a gente vê que, e aí eles pediram, né, para tirassem os processos. A resposta da Bhaktivinoda Thakur diz: Babaji Maharaj é tão misericordioso que mesmo abrindo um processo judicial contra vocês, ele está concedendo a sua misericórdia. Ao fazer isso, ele criará apenas bons auspícios para vocês e fará que vocês deixem os caminhos e entendimentos errados. Imagina, o Bhaktivinoda Thakur era um juiz, ele era juiz, né? Juiz de direito. E ele deu essa resposta: é bom para vocês, não fiquem preocupados não, é melhor vocês irem lá, isso vai ser benéfico para vocês deixarem esse desvio, né? Porque era um desvio, ou seja, como eu falei, se desviaram muito do Gaudiya Vaishnavismo puro, então entraram na justiça contra eles, e isso era uma coisa que, inclusive, por exemplo, uma vez entraram na justiça contra Prabhupada Bhaktisiddhanta. Por quê? Porque ele botou um cartaz, era como um diorama, sabe, um diorama é um cartaz, né? E que tinha um brahmana de casta, ou seja, esses brahmanas de nascimento, com uma pedra, com a pedra, essa pedra era a Shalagram Shila, e ele quebrava uma noz assim, né? Imagina, coisa assim absurda. Isso é como uma coisa assim muito forte, né? Porque a Shalagram Shila é o símbolo dos brahmanas, assim, de certa maneira, porque só os brahmanas podem adorar a Shalagram Shila, uma coisa assim. Então eles entraram na justiça contra Prabhupada. Fala, não, como é isso? O juiz, a Prabhupada foi lá no júri, imagina, advogado. O Prabhupada foi seu próprio advogado, né? E Prabhupada, aí quando o juiz falou, mas o que é isso, né? Porque você está falando assim, né? Será que eles são todos assim mesmo? É aquela coisa, enfim, né? No júri. E o juiz perguntou para Prabhupada, mas será que dentro da sua linha lá, da sua mata, no seu templo, aquilo que você está pregando, né? Não tem desvios também não, né? Ele perguntou, ele falou, não, tem realmente. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um mesmo cartaz, só que eu vou botar a Tilaka Vaishnava, entende? Então eu boto a Tilaka Vaishnava e quebrando a nozes, assim. Aí o juiz falou, tá ótimo, aí vamos chegar a um acordo aí. E tudo, então, ou seja, que os Vaishnavas também podiam ter essa mentalidade desviada, né? Ou seja, onde você... Porque você está usando a Shalagram Shila, que é um símbolo muito elevado, né? De adoração para quebrar nozes só. Era uma coisa... Não é o valor real de uma adoração. E aí, como por exemplo, a gente está aqui, aí a gente tem lá as deidades, tem a Govardhana Shila, que a gente adora. E se a gente negligenciar, se a gente a gente faz os pró, a gente faz de manhã, imagina, 4h15, toca o búzio. Se não toca o búzio, a gente vai ficar nervoso, vai falar, o que aconteceu? O que aconteceu com o Pujari? Vamos lá, vamos saber. Não é assim? Mas é como se a gente fizer, não, tá bom, deixa.
Não, então ele está negligenciando. Então é como se eles estivessem fazendo isso. Essa era como o sentido da coisa, né? Então tá, então vamos para o Bhakti Pramoda Purusha Maharaj, que Jai. Assim como os munis, né? Muni significa o quê? Um buscador. O muni significa silencioso. Você fala, você é um muni. Muni significa que você não fala. Você é mudo? Não, você fala, mas você só fala, de repente, o que você vai falar? Aham sarvasya prabhavo matasarvam pravartate. Ou seja, tudo, Krishna criou tudo emana dele, ele é a fonte de toda a criação. Um muni, né? Ou ele fica olhando, observando né? E ele pensa assim, o sol está se pondo. O que o muni pensa? As pessoas estão perdendo a sua vida porque é um dia a menos na vida de todo mundo. Então o muni fica assim, ele tem essas preocupações, né? Isso é um muni. E ele pensa, se eu não pratico vida espiritual, eu também estou perdendo a minha vida. Isso é um muni. É um cara que olha o sol se pôr e fala, uau, incrível. Alguma coisa está... a gente tem que... Ele está sempre extraindo uma verdade das coisas que você realmente não percebe tanto. Ou seja, a gente está muito assim, né? A gente está vivendo como, sei lá, vivendo por viver. E não é assim. Então os munis, quando eles vão ler as escrituras, eles leem eles não leem uma vez só. Porque você está lá, né? Você está lá lendo. Não, eles leem 2, 3 vezes. Né? Para quê? Para que realmente eles possam ter uma compreensão correta da escritura. O Sr. Brahma, ele leu, né, ou seja, embora ele seja onisciente, o Sr. Brahma ele tem 4 cabeças, o Sr. Brahma, imagina, 4. Tem uma, você já acha. E imagina uma pessoa com 4 cabeças. E ele leu, ou seja, ele leu as escrituras, né, como 3 vezes ele estudou as escrituras, né, 3 vezes, isso que ele está falando. E ele refletia sobre aquilo que ele estava estudando, entende? Assim é o conhecimento védico. Né? Então, o conhecimento védico diz que ele tem que ser ruminado, como a vaca, né? Já viu a vaca? A vaca come e chega um momento que ela senta assim, ela fica lá, né? Como parece que está mascando chiclete lá, tá assim como, né? Por quê? Porque a comida ela sobe de novo, tem 4 estômagos a vaca, acho que é isso, não sei. Tem 4 estômagos, não sabia? São 4. Ou seja, porque vai para um, vai para o outro. Imagina a vaca, que ela tem, ela come grama, e da grama ela te dá o leite, imagina? E com leite você faz iogurte, queijo, manteiga, ghee, sei lá, um monte de coisa. Só comendo grama, e grama é uma coisa que nasce espontaneamente, praticamente, né? Você está lá, a grama nasce, a vaca está comendo isso. Imagina, não existe ser mais bondoso que esse. A vaca é a bondade, não é verdade? E da grama ela te dá tanta coisa. Assim. Então ela tem 4 estômagos. Então ela está ruminando, né? Ela está comendo, ela está ruminando de novo. Então é mais ou menos assim que a gente deveria pensar. Ou seja, aí você tem que estudar as escrituras e você tem que ruminar a coisa, você tem que pensar sobre o que você está estudando. Até lembrei de uma piada de vaca. Assim, tinham 2 vaquinhas assim no pasto, elas estavam ali, né? E elas estavam conversando entre si. Estavam conversando, uma conversando com a outra, né? Aí ela fala assim, você já ouviu falar da vaca louca? Vaca louca? Né? Ela fala, vaca louca? É uma doença que as vacas têm, fica vaca louca. Ela fala, vaca louca? Não, mas eu sou um helicóptero. Né? Uma coisa, né? Imagina, tá pra lá de vaca louca. Então é realmente uma coisa assim, bom, se for piada que não tem nada a ver aqui com o assunto, mas então na realidade Brahma ele decidiu atuar como um muni. Para dar exemplo, que você tem que realmente, refletir sobre aquilo que você estudou. Então, ou que você recebeu. O conhecimento que você recebe, ele não pode entrar aqui e sair dali, assim. Não é você estar
Porque uma coisa é você ler um jornal. Bom, jornal não tem mais, eu sou do tempo de jornal, gente, imagina. Do tempo que o cara chegava lá e jogava o jornal na sua casa. Uma vez por semana, ele trazia lá a Folha de São Paulo embrulhada num plásticozinho assim, jogava tudo. Aí você abria, via a notícia tudo, né? Da semana, e os cadernos. Mas isso não existe mais. Hoje é tudo lá. Você está lá no celular, os sites que vão te entregar a notícia aí, fresquinha, enfim, com cheio de fake news também, mas não importa, você está aí como pegando a sua informação. Então realmente é difícil você extrair a essência das escrituras e descobrir o conhecimento fundamental delas se você não faz algo, se você realmente não atua de maneira muito assim, com tanta força assim. Isso que ele está falando aqui, não é isso? Mas você precisa realmente estar ali na sua meditação. Você estuda e você medita sobre aquilo que você estudou. E ao terminar o seu estudo, o Brahma aqui que ele chegou à conclusão que o Bhakti, ou seja, o amor por Deus, é o fruto genuíno. Ele chegou assim, não, realmente é o Bhakti. É o Bhakti. Então ele não, essa é a conclusão. Ele falou, se você não pratica o Bhakti, você não vai conseguir realmente a meta última, você não vai conseguir. Então por isso que aqui está dando essa importância uma importância muito grande, é isso de você realmente ter o conhecimento, mas refletir sobre aquilo que você conhece, que você recebeu. Você tem que refletir sobre isso e entender realmente que o Bhakti é a causa suprema. Você precisa praticar o Bhakti. Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta, a gente está aqui, né? As instruções de Prabhupada Bhaktisiddhanta, que a gente está estudando a biografia dele. Enfim, essa parte aqui ele está dando, o autor está te mostrando assim, muitas instruções que o Prabhupada Bhaktisiddhanta nos deu. Ele fala que todo... Essa é o que o Prabhupada Bhaktisiddhanta está falando. Que a gente tem a tendência de achar que o universo ele foi feito para servir a gente. Né? Então você vai, usa a água do rio, a fruta da árvore, ou seja, não tem nenhuma conexão com nada. Por exemplo, você dá descarga e você não quer saber o que aconteceu, não é verdade? Você está lá no seu banheiro, você senta lá, não é verdade? Aí você deu a descarga, e aí? Acabou, já era. Aí você não pensa nisso. Né? Por exemplo, a gente tem já uma certa consciência, a gente tem um banheiro seco, né? Que é um banheiro que é como o nosso ponto fraco aí, se diz. Mas, ou seja, pelo menos a gente está tentando tratar aquilo que a gente excretou. A gente está tentando transformar isso em adubo. A ideia é boa, apesar que as pessoas não compreendem muito isso. E é difícil você também, numa comunidade com tantas pessoas que chegam e que não conhecem muito bem como funciona um banheiro seco, elas não conseguem realmente entender a importância disso. Bom, agora a gente vai mudar o sistema, né, se Krishna permitir, está mudando isso já. E para fazer sei lá, como usar o biodigestor também, que é uma maneira de você tratar os seus excrementos, assim, de uma maneira para a água, sistema BET, sei lá, enfim. A água vai sair água pura, você pode até beber no final lá, que é de um galão para o outro, assim, vai filtrando, no final você pode botar o copinho e beber. Não é assim, você não vai beber, ninguém vai fazer isso. Mas você pode usar essa água e jogar nas plantinhas, a água já tirou todos os patogênicos, imagina? Incrível. Mas as pessoas não pensam nisso. Por exemplo, você vai nas cidades, aí a gente viu lá, né? Que lindo, você vai lá nas praias do litoral paulista, que são maravilhosas, incríveis, mas você não pode entrar na água, porque se você entra, você está cheio de micose, cheio de pereba lá, porque realmente infecção, porque você não... Está tudo sujo, poluído. Então a gente tudo bem, não vamos entrar na praia, vamos ficar aqui tomando cerveja aqui e de boa. Tá legal, vale também. Fica olhando o mar, pelo menos, né? Imagina, você vai lá em Porto Alegre, lá na Lagoa,
uma lagoa incrível, tem uma lagoa, uma coisa maravilhosa, maravilhosa a lagoa lá. Só que essa lagoa, todo o esgoto de Porto Alegre vai para ela, pô. Imagina, aí você olha lá, ninguém pode entrar. Você olha lá, ninguém pode entrar. Você passa até, você todo mundo caminhando assim, mas ninguém entra no negócio. Tem sentido isso, gente? Não tem sentido nenhum. Por quê? Porque as pessoas acham, com essa mentalidade, não, tudo é para mim, tudo é para me servir. Então você não se preocupa em cuidar das coisas, na verdade. Por exemplo, a gente está matando o nosso solo. Imagina com agrotóxico, com tanta besteira que você está fazendo. Imagina, arando a terra, aí vem o sol, agrotóxico, pum, aí aí cresceu. E assim vai, você vai, químico. Você, um momento, a mãe terra, o solo, já não tem mais micro-organismos. E se não tem isso, imagina, você não tem, praticamente você vai perder a vida, vai comer aquelas coisas assim que não vai te, você pensa assim, não, eu vou comer uma laranja, eu vou ter vitamina C, uma coisa assim, não dá mais, não é uma laranja que você precisa de 70 laranjas para ter vitamina C, que você tira uma laranja orgânica, é uma coisa assim. O magnésio que você pega das folhas verdes, você já não consegue mais, então tem que tomar suplemento, porque a gente vai uma vida totalmente artificial, porque a gente está assim. A gente está caminhando por um desastre, não é verdade? O desastre já está, na realidade. As pessoas não sabem o que fazer com o lixo. Imagina, você não sabe o que você faz com o seu lixo. Você chega lá, joga lá no aterro sanitário, queima o lixo, não tem como, é uma coisa assim que, vamos reciclar, é uma boa ideia, mas sabe, e a quantidade de plástico, imagina agora, a gente viu, encontraram plástico, foi até no Brasil, cientistas, acho que da USP, não sei, eles encontraram plástico no cérebro das pessoas, no cérebro, imagina. Já tinha encontrado em outras partes do corpo, mas agora no cérebro. Imagina, sabe o que é? Você está com um plástico no cérebro. Caramba! A gente ainda tem uma certa facilidade aqui. Água pura, cristalina, né? Porque a gente está aqui, né? A gente está na montanha, a gente está longe da coisa. Então, claro, aqui não tem, por exemplo... Mas agora você vê, muitos locais do Brasil, os rios estão secando, no norte, nordeste, norte. O que acontece? O pessoal tira a água para a agricultura, né? Para irrigar, para fazer o agronegócio. E o que acontece? Os rios começam a secar. Aqui, graças a Cristo, ninguém pode plantar nada. É tudo, né, muito íngreme, né? Então não tem jeito de plantar. E nem tem muito vaca, né? Tem umas vaquinhas aí para leite, assim, mas não tem jeito aquela coisa de criar um monte de boi para matar. Não, aqui não tem isso. É tudo lavoura. É tudo lavoura. A coisa é mais reta, né? Sim. Hoje em dia... Bom, as pessoas estão perdendo o rio, perdendo a terra, não é verdade? E com essa ideia, tudo é meu. Então, ou seja, você, esse arranca, é seu, você faz o que quiser. Na verdade, o planeta é seu, aí tá aí. Usa o máximo que você quiser, detona ele e acabou. Isso é um problema muito sério, né? Então, realmente, se você quer... Por isso que Krishna fala, ele fala assim, os vibhutis. Ele fala assim, porque Shukadeva Goswami, o Parikshit Maharaj, ele fala Parikshit Maharaj pergunta a Shukadeva Goswami, eu queria saber sobre a Maya, sobre essa energia material. E aí Shukadeva Goswami vai falar sobre as manifestações da energia material. Lindo. E Krishna também fala isso. Eu sou o sabor da água, das montanhas eu sou o Himalaia, dos corpos d'água eu sou o mar. Imagina. É uma coisa assim. Você vai assim como das cachoeiras eu sou o Norato Ferreira, né? É uma coisa assim que você pode pensar. Mas o que é? Que realmente você vai entender através das opulências de Krishna, que Krishna que ele manifestou esse mundo para você, né? Que esse mundo está aí, tem um Criador, não é verdade? Você precisa realmente ter essa conexão, se aproximar de um devoto que tem essa conexão, porque só uma pessoa devotada vai poder ensinar para você que isso não é à toa. Não é uma coisa assim aleatória. Tem toda a sua... Imagina, o seu próprio corpo.
Imagina o seu rim, sei lá, o seu fígado, por exemplo, o rim ele está filtrando o seu sangue. O fígado está expelindo bilis, não é assim? Agora imagina se o fígado e o rim, eles decidissem bater, ou seja, vibrar igual o coração faz. O coração vibra o tempo todo vibrando, e aí toda a circulação está funcionando, ele manda o sangue para o pulmão volta para ele, vai para todo o corpo, é uma coisa assim, né? Incrível. Mas se o fígado, o rim quisesse fazer isso, é tipo um câncer. Se eles começam a vibrar, você tem um câncer, você morre. Sei lá. A coisa funciona assim de uma maneira muito incrível. Agora a gente acha que não. A gente acha que realmente a gente não tem nenhuma responsabilidade, você não. E Krishna fala, se você fica trabalhando assim pro nada, sem objetivo, você tem que pagar uma consequência, né? Yagnarto karmandonyatra lokodyan karma bandanaha. Ele fala, você vai ser atado ao mundo material cada vez mais. Imagina. Maupiteya purnajama dukkalayan ashvajvatan napinivanti mahatma. Bom, ele diz assim, que realmente esse mundo é muito miserável, é temporário, é cheio de misérias, é temporário, e que você tem que nascer muito aqui, mas a única maneira é você chegar em Goloka Vrindavan. É você chegar em Vaikunta, Mahavaikuntha, porque quando você chega ali, você não tem que voltar mais. Então a gente vê assim, a gente está muito atrelado a essas coisas, né? A gente está ignorando o controle, porque a gente quer controlar, a gente quer realmente ser o centro de tudo é pra gente, vamos explorar tudo, vamos acabar com tudo. Imagina um leão, um tigre, sabe de quantos em quantos dias o tigre come, gente? O tigre ele come quantas vezes ao dia? Quem sabe? Vamos ver. Ele come isso depois de 4 dias. Não, ele fica 14 dias sem comer. 14? Ele come uma vez e fica 14 dias sem comer nada. Não é que o tigre comeu, vai, amanhã eu vou comer mais, assim, vou comer um aqui, não é assim, não. Ele come uma vez e deu. 14, 10 dias, uma coisa assim, depende do que ele come também, eu acho. Né? Mas é assim. Agora não, a gente precisa comer batata frita e bota, como é que é? Ginomoto? Não, né? Não. É ginomoto, né? Glutamato da batata, você come uma e não consegue comer, é impossível. Quem é o herói de comer uma batata frita? Quem é o Dira aí, a pessoa erudita, uma pessoa tão inteligente que vai abrir o saco de batata frita, pega uma batata frita, come, aí fecha o saquinho e deixa para depois. Quem vai fazer isso? Quem consegue fazer isso? Ninguém. Você come um, aí você come outro, é assim? Porque o negócio é uma batata frita, que é uma coisa que, se você for fritar essa batata, você não vai conseguir, ou seja, não tem como. Então, assim, é estranho, né? Nós somos estranhos mesmo, né? Parece que a gente é o problema, parece, né? Porque a gente tem muita inteligência, a gente usa essa inteligência contra... a gente está dando um tiro no pé, essa é a verdade, tiro no pé. Né, desse jeito assim, esse jeito tão explorador que nós somos, essa mentalidade exploradora, né? Então é isso, se você não consegue essa conexão com Deus, você não consegue entender que foi Deus que fez e você tem uma responsabilidade, você não pode pegar a fruta e sair comendo assim, não, pode comer, mas oferece a Deus, né? Pisa na terra, mas pede perdão. Tem um mantra aí que você canta quando de manhãzinha, ou se não canta Mahamantra Hare Krishna, já está valendo. Você tem que ter essa conexão, se não tiver, isso é um problema, sério. O Sri Maharaj está falando, a vontade divina de Krishna está por trás de tudo que existe. E quando alguém entra em conexão com esse poder supremo, esse plano original da realidade, ele não terá nenhum cuidado, ele se tornará destemido. Então, é o que o Srimad Bhagavatam fala. Fala, você nasceu do néctar para saborear o néctar. E você não vai ficar satisfeito se não é néctar. Imagina.
Incrível, né? Você nasceu do néctar. Para saborear o néctar, então você precisa realmente de néctar. Você não consegue ficar satisfeito se te dão alguma coisa menos que néctar. Ah. Então a gente tem aí nosso destino, assim. Você nasceu para provar néctar, para realmente ser feliz, bem-aventurado. Então Ishvarasarva Bhutanam Irdideshir Junatistati. Assim Krishna diz. Ele fala, você... agora a entidade viva ela está como se fosse numa máquina. Ela está sentada numa máquina e ela tá como essa máquina tá rolando, tá andando, e se você não tem essa concepção que você realmente é além da máquina, porque o seu corpo é a máquina, não é assim? Mas você é além da máquina. Você está além da máquina, você realmente é independente da máquina em certo sentido. Por quê? Porque quando essa máquina ela fica ruim, ou seja, quando ela começa a estragar, e quando ela acaba, em que momento esse corpo vai acabar, você tem que trocar, você troca. Simplesmente você troca. Você vai pegar outra máquina, essa já não serve mais. Sei lá, quando você está usando um computador, e de repente ele, acabou. Então você deixa o computador de lado e pega outro. A alma, ela está assim. É o Kshetragyan. Kshetragyan é observador. Ele é observador do campo. Kshetragyan. Então ele observa tudo que está acontecendo, né? Isso e a alma, ela não se identifica com o corpo. O ego, sim, o corpo sutil, né? O Antakarana, ele se identifica com o corpo. Você tem o seu ego, e você tem um ego forte, né? O ego de homem, ego de mulher, ego de brasileiro, de chileno, qualquer coisa. Você tem esse ego é um ego que realmente dói. Ou seja, a gente sente, se uma pessoa vem aqui, começa a falar, você está lá e começam a falar mal, de alguma coisa que você se identifica, você não gosta. Se falam mal do seu cachorro, você não gosta. Fala, como é isso? Peraí. Não fala mal da pituquinha, né? Acho que assim, não fala. Porque é a pituquinha. A pituquinha para você é a coisa mais querida que tem, entende? Porque faz parte de você, é o seu ego estendido. Então a gente está assim, a gente está realmente, por exemplo, se você tem um carro, você comprou um carro, uma caminhonete, uma coisa assim, e eu começo a falar, não, essa marca é horrível, esse carro é ridículo, se você for um idiota comprar esse carro, imagina o carro, é o pior carro que tem. O cara fala, o quê? A atração dele começa a te dar um monte de defeitos desse carro, você vai ficar de ego. Por quê? Porque você acreditou no carro, você comprou o carro, e você coloca muita energia nisso. Então você vai ficar um pouco de ego. Vai doer no ego. Falar mal do seu carro, da marca que você usa, do carro, alguma coisa assim. É uma coisa incrível isso. A gente vive e morre por isso. É por isso que esse é um dos motivos assim, de tanta violência, guerras. É pelo ego. Porque você tem um ego e você quer conquistar, você quer dominar, você quer... A gente vê, não vou ficar citando exemplos, nem precisa, a gente percebe isso. Mas se a gente pensa que a vontade divina está por trás de tudo isso, né? Ou seja, e quando alguém entra em conexão com o plano divino, ele esquece desses aspectos. Ou seja, por quê? Porque o poder divino, ele é tudo. Ishavasiddham sarvam jakinta jagatyam jagat. Ou seja, é o controlador de tudo. Tudo. O verso fala, existe um controlador que ele controla tudo. E você tem a sua cota. Você não pode mais do que a cota.
E a gente não está se contentando com a nossa cota. Esse é o grande problema. Você não se contenta com aquilo que você tem. Então você quer o do outro. Você quer levar vantagem em relação às pessoas. Então se você puder levar vantagem, você vai levar. Se você puder pegar uma coisa a mais do que o dos outros, você vai ter. E é por isso que se falam que o comunismo não deu certo. Porque se o cara puder plantar uma batata escondida, ele vai plantar. Ou seja, não existe coisa de igualdade. Essa igualdade, a igualdade material, ela não existe. Não existe. Ou seja, não tem como. E claro, quando você pensa que realmente... e a competição, como no caso é o capitalismo, que essa competição selvagem, não vai fazer você feliz nunca. Nunca, porque sempre tem alguém que é mais esperto que você. Sempre vai alguém que vai te engolir. É igual um peixinho tá lá, come um peixinho menor. Aí vem um peixe maior, come ele. E assim tá. Então, é diva de vassa, diva não. Ou seja, alguém vai ser superior a você. Isso tem também dentro do plano do intelecto também. O intelecto, imagina. Sempre vai ter alguém mais inteligente que você, alguém que tem mais capacidade. Imagina quando Digvijay, esse Keshava Kashmir, né, ele foi lá. Imagina, ele era um cara assim, erudito. Ele adorava a deusa Sarasvati, e diz que a deusa Sarasvati dançava na língua dele. Quando ele falava muito, muito. E ele foi lá em Nova Dwipa desafiar os eruditos de Nova Dwipa. Ele era o mais famoso. E quando ele chegou lá para desafiar os eruditos de Nova Dwipa, quando souberam que ele chegou, ele tinha tanta fama que o pessoal saiu correndo. Ninguém queria debater com ele. Porque imagina, era perder, igual você for brigar, sei lá, com quem? Com o Mike Tyson. Não tem como, né? O cara, bom, já está mais velhinho, mas mesmo assim vai ser difícil brigar com ele. Não tem como. É difícil. Então ele chegou lá e todo mundo saiu correndo, ninguém queria. E aí ele falou assim, não, então se vocês não querem desafiar comigo, escreve aqui no papel que vocês foram embora, que vocês, né? Vocês não querem, que vocês foram derrotados. Tem um nome aí que eu esqueci. Sem ter que me desafiar. Então assim, ele fez isso, mas ninguém queria. Falou, não, mas peraí, chama Nimai lá, Nimai é um pândita, mas ele é muito erudito, mas e se ele perder, ele é um garoto, se ele perder não vai ter muito valor, então vou falar para Nimai, e falaram para ele, vai lá com Nimai, se você derrotar Nimai, a gente te dá o papel aí, e acabou. Ele é um professor de sânscrito, ele é muito bom também. E aí, mas ele é um garoto, vai lá derrotar ele, tipo coisa assim. Eles pensaram, se Nimai pode derrotar ele, mas vai ser muito difícil, mas se Nimai perde dele, não vai ter tanta importância assim, né? Então ele foi lá, quando ele chegou lá, e o Nimai estava com seus estudantes na beira do Ganges, começaram ele chegou, se apresentou, e desafiou o Nimai para um debate, uma coisa assim. Então Nimai falou assim, então faz, falou assim, não, faz uma poesia para Ganga, né? E ele começou a citar, então ele começou a citar versos, assim, ele criou versos. Na mente dele ele criou, não sei, centenas de versos a respeito do Ganges, assim. Glorificando uma Ganga, imagina, ornamento, assim, é em sânscrito, é uma coisa dificílima. Ele fez isso. Aí ele acabou de recitar esses versos, todo mundo ficou assim, aí ele mais falou assim, no verso 34 tem 2 ornamentos, muito legal, mas tem também 3 defeitos, não sei o quê. E no verso 14, assim, ele falou, caramba, o que é isso? Como ele guardou esse verso e como ele encontrou defeitos, aí ele ficou sem falar nada. E todo mundo, aí os estudantes começaram a rir dele, assim, né? Os estudantes, né, de Nimai. Aí Nimai falou assim, não, gente, não faz isso, não faz. Nimai não deixou. Aí ele falou assim, não, acho que você está muito cansado hoje. Nimai falou assim, vai, descansa um pouquinho lá, descansa. Depois você volta para a gente conversar, para a gente continuar o debate, assim. Aí ele foi. Quando ele foi assim, ficou em plano, ele não conseguiu dormir, de repente está lá e Sarasvati se manifesta para ele, fala, olha,
não fica triste não, você debateu com a suprema personalidade de Deus mesmo, Nimai Pandita. Ele é Krishna mesmo. Aí falou, uau. Porque ele começou a orar, ele orar para Sarasvati, ele falou assim, poxa vida, você me abandonou, eu fui derrotado por um garoto. O que aconteceu? Eu fiz tanta adoração e aí ela se manifestou para ele. É Krishna mesmo, é Krishna mesmo. Então vai lá e se rende a ele. Aí do outro dia ele foi, se rendeu a Nimai, assim. Isso é um passatempo, né, de Chaitanya Mahaprabhu, imagina. Então até o intelecto tem o seu limite também, a gente tem que entender que sempre vai ter alguém mais poderoso que a gente, né? E a gente precisa se render a esse poder supremo e experimentar o verdadeiro néctar, né?